Muito bem, pessoal. Nós deixamos para o lar, página 14 do caderno de atividades. Então, vou projetar aqui para vocês. Me dê um ok, que tá tudo certinho, que vocês estão enxergando, assim que eu conseguir projetar, tá? Certo? Então, vamos lá. A destilação seca da madeira é um processo bastante antigo e muito mais utilizado para a obtenção de metanol, também chamado de espírito da madeira. A respeito do metanol, assinale a alternativa correta. Lembrando que terminou em ol, é álcool, met é um único carbono. Então, na sua cabeça tem que vir uma molécula com um carbono e hidroxila, certo? Então, de cara, a alternativa A está errada, porque nós temos 2 carbonos. É um poliol. Não é um poliol se ele tem um carbono só, tá? Ele é um mono. Pertence à família do aldeídos, de cadeia insaturada? Não. Ol é álcool, tá errado também. Pertence à função A, álcool com massa molecular de 32 e sua fórmula molecular de C3OH. Bom, massa molecular você aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. Cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1, cada oxigênio vale 16. Precisa somar tudo isso e a alternativa D está correta. E não pertence a cetone, saturação. Já descobriu que é um álcool. Então, pelo nome e pela terminação que você identifica a função, gente. Tá? A gente vai ver isso na revisão que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Muito bem. O próximo exercício vai falar do fenolftaleína. Não sei se vocês lembram, fenolftaleína é aquela solução que fica rosa na presença de base, tá? Então, a gente usou bastante isso no primeiro ano e aprendeu também no segundo, quando fez titulação, tá? E a fenolftaleína é um composto orgânico. E a gente está vendo ele agora, a fórmula dele, aqui na nossa apostila. Se te reparar, é orgânico porque é formado por vários carbonos e apresenta algumas funções orgânicas, né? A função orgânica fenol e a função éster. Por isso chama fenolftaleína, né? Fenolftaleína aqui, ó. Tá aqui o nome. Tá? Ok. Na presença de base, vai perder esses hidrogênios aqui e muda de cor. Aí ele pergunta qual a função presente na fenolftaleína e é a fenol. Se tivesse éster aqui, éster e fenol. Então a única que tem aqui é fenol. Por que ele colocou álcool? Porque esse OH aqui pode te levar ao álcool, mas tem que olhar a molécula toda. Onde essa hidroxila está ligada? Está ligada no anel aromático. Então, se ela está ligada no anel aromático, é um fenol. Cetona, talvez porque se você prestar atenção só nesse carbono com essa dupla O, você pode pensar que é uma cetona. Mas você precisa observar a molécula num todo. O carbono que está ligado, o que é? Tá? Então, o composto é o fenol. Próxima molécula é a sacarose, tá? E aí ele pede para você identificar os grupos funcionais de cada uma delas. E aí você vê que tem um monte de... Em açúcar tem muito álcool e éster, tá? E aí qual é a função orgânica? Álcool e éster. Álcool. Se vocês quiserem anotar, é importante, tá? É importante você anotar onde estão as funções. Sim? Muito bem.
Pessoal, agora eu vou abrir a minha câmera e projetar aqui o vidro. Eu não sei, talvez vocês tenham que sair e voltar de novo para poder enxergar, tá? Vamos me dando um ok aí, se vocês estão conseguindo visualizar. Tá. Então tá bom. Então eu vou escrever aqui, ó, as funções. Seria como se fosse um resumo do que a gente já aprendeu. Então eu vou explicar todas as funções. Eu vou explicar o grupo funcional e como fica a nomenclatura a hora que a gente identifica a função, tá? Vamos lá. Então, a primeira função orgânica, a gente já sabe que é hidrocarboneto. Vamos ter que projetar um pouco mais para baixo. Espera aí, gente. Um pouquinho mais embaixo. Aqui, deu aqui, ó. Deu aqui ou ainda não? Deu? Tá bom. Então, hidrocarboneto. No hidrocarboneto, eu só vou encontrar carbono e hidrogênio. Certo? Eu só encontro carbono e hidrogênio. E aí, não muda nada na minha estrutura de nomenclatura. Sempre vai ter a quantidade de carbono, o tipo de ligação, então, os carbonos, tipo de ligação. E o que vai mudar então, professora? O que muda é a terminação. Certo? A terminação é que muda. Então, toda vez que for hidrocarboneto, a terminação é O. Se você for dar um nome para esse composto aqui, 2 carbonos, ed. Ligação simples, an. Então, ele é um etano, porque ele é um hidrocarboneto. Ok? Tranquilo. Quando a gente muda a função, toda a função vai ser a partir desse hidrocarboneto, né? É a partir dele que eu vejo as mudanças de função. Então, eu vou tirar um hidrogênio e adicionar uma outra coisa. Então, a segunda função que nós aprendemos, álcool. E aí, quantidade de carbono, tipo de ligação e a terminação. Qual é a terminação de álcool? Você grifa aí, ó. É ol. Certo? Só que o álcool tem uma característica, né? Além dele ter a hidroxila OH, o que ele está ligado aqui tem que ser uma ligação simples. Certo? Percebam, é importante eu analisar o carbono que está ligado ao hidroxila. Então, o que esse carbono tem? Bom, ele faz ligação simples com outro carbono e com hidrogênio. Então, isso é um álcool, porque é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. E aí, como que fica o nome desse composto? Quantos carbonos tem? 2. Então, ele, de que tipo de ligação? Simples. Então, qual que é a terminação? Ó. Então, ele é um etanol. Pode acontecer de ter um álcool com dupla ligação? Pode. Mas essa dupla ligação não pode estar no carbono ligado à hidroxila. Porque se essa dupla ligação estiver ligada ao carbono da hidroxila, eu não estou falando de álcool, mas eu estou falando de outra função, que é a função enol. E aí, o carbono que vai ligar com a hidroxila
vai estar fazendo dupla ligação com outro carbono. Certo? Então, se você observar aqui, ó, o carbono que está ligado na hidroxila, repare o carbono vermelho e o carbono preto. O carbono preto do álcool liga a hidroxila e um carbono com ligação saturada. Agora, o carbono do enol, ele está ligado à hidroxila e faz dupla ligação com o outro carbono. Então, eu preciso avaliar tudo que está ao redor da minha função. E aí o nome? Et, porque eu tenho 2, só que agora eu tenho dupla ligação. Dupla ligação é em, e a terminação é a mesma do ol. Ol. Tá? Etenol. Mas eu vou pôr um exemplo aqui para a gente analisar. E aí, turma? E agora aqui, ó. Tem hidroxila, tá certo? Então, pode ser um álcool ou pode ser um enol. O que vai diferenciar e me ajudar na identificação? Eu analisar o carbono que está ligado na hidroxila. E a hora que eu analiso esse carbono, ele faz uma ligação saturada. Então, quantos carbonos tem aqui? Tem 3 carbonos. 3 carbonos é próprio. Sim? Só que eu tenho ligação dupla. Não tenho? Onde está a ligação dupla? A ligação dupla está no meu segundo carbono. Não posso esquecer de identificar a minha ligação dupla. Por quê? Porque essa ligação dupla vai ser importante na hora de colocar a minha nomenclatura. Quem manda mais? Quem manda mais é meu grupo funcional. Então, esse é meu primeiro carbono, esse é meu segundo. Então, 2 em, certo? 1 ol. E aí eu pergunto para você, prop 2 em 1 ol é um álcool ou é um enol? Se o carbono faz ligação simples, é um ol. Certo? Sim? Posso prosseguir? Certo, Fernando deu um ok. Eu vou continuar nesse pensamento fazendo um outro composto, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. E agora, ó, acompanha aqui. Acho que dá para fazer aqui, ó. Vê se vocês conseguem enxergar. E agora, como que é esse composto, né? Qual é o nome desse composto? Quantos carbonos tem? 3. Eu tenho esse carbono que se liga na hidroxila e ele faz uma dupla ligação aqui. O nome desse composto é prop, certo? Tem uma dupla ligação no carbono 1 e tem um OH no carbono 1. Prop em um ol. O que eu estou falando? Eu estou falando de um éter. Certo? Eu estou falando de um éter. Por que é um éter? Porque o carbono que se liga à hidroxila forma uma dupla ligação com outro carbono. Posso prosseguir? Ou vocês têm alguma dúvida nessas 3 funções aqui? Hidrocarboneto, álcool e enol.
Ah, minha filha, é enol. Eu falei errado. Oh, meu Deus. Quem é que falou? Isa, desculpa. Eu já tô lá na frente, porque eu quero passar pro éter. Não, não é éter. Eu falei errado. É a próxima função é éter. É enol. Eu embalei. Errado. É um enol. Agora que eu vou. Se vocês falarem que tá ok aqui, aí eu vou para a próxima função, que é éter. Tá. Então eu vou para a próxima função, que é o éter. Eu vou baixar aqui. E aí a gente vai por aqui, ó. Éter. O que é um éter? O éter é um derivado de álcool. Quando um álcool reage com outro álcool, ele tira uma molécula de água e forma um éter, tá? Como que eu caracterizo um éter? O éter, ele vai ter um heteroátomo entre carbonos. Então, ele vai ter um oxigênio entre carbonos. Isso é característica de um éter. É um oxigênio entre carbonos. Quando eu verificar um oxigênio entre carbonos, eu analiso esse carbono aqui. Ele tem que ter hidrogênio ou outras cadeias carbônicas. Não pode ter um dupla O, nada disso. Então, é um carbono simples aqui, tá? Dos dois lados, ligado a um hidrogênio, tá? Eu vou pôr um exemplo aqui de um éter. Olhei e verifiquei que tem um oxigênio entre carbonos, tá? Como fica a nomenclatura desse éter? Porque aí já não é igual ao que a gente viu agora há pouco, que era só mudar o ol, tá? Onde tem o oxigênio, você vai dividir a molécula em duas partes. Então, o oxigênio é como se o oxigênio dividisse a molécula, tá? Você dividiu a molécula. Analisa quantos carbonos você tem de um lado e quantos você tem do outro. Qual lado tem um carbono, uma cadeia carbônica menor? Ah, o lado que tem cadeia menor é esse aqui, ó. Tem um carbono. Do outro lado eu tenho quanto? Tenho dois. Então, o lado que você tiver a menor quantidade de carbonos, você começa a colocar o nome. Então, quantos carbonos tem aqui desse lado? Tem um. Então, um carbono é match. Aí você coloca oxi, certo? E vai colocar o nome do hidrocarboneto correspondente a dois carbonos. Como é o nome do hidrocarboneto correspondente a dois carbonos? Qual é o nome do hidrocarboneto correspondente a dois carbonos? Escrevam aí para mim. Não, o nome do hidrocarboneto, Fê. Não da quantidade de carbonos. Como chama o hidrocarboneto com dois carbonos? Isso. Etano. Isso. Tá certo? Então, como fica a nomenclatura do éter? Você vai colocar a quantidade do carbono na parte mais simples e do outro lado o nome do hidrocarboneto. Certo? E usa a palavra ox no final. Então, eu vou colocar outro exemplo aqui. Certo? Primeira coisa quando você vê uma molécula dessa, divide
e analisa. O que você tem em cada lado? Deste lado eu tenho 2 carbonos, do outro lado eu tenho 3. Qual é a parte menor? Neste caso, agora é desse lado. Quantos carbonos? 2. Prefixo de 2, et. Depois disso, que palavra que vem? Ox. Nome do hidrocarboneto com 3 carbonos. Escrevam aí para mim. Perfeito. Perfeito. Propano. Certo? Etoxipropano. Tudo certo até aí? Eu posso apagar e continuar as funções? Posso apagar? Sim. Tá. Então, vamos lá. Muito bem. Será que a gente viu todas as funções que tem a hidroxila OH? Ou ficou faltando alguma? Ficou faltando. Qual? Aquela função que está acompanhada do anel aromático, tá certo? Que é a função que a gente viu agora um pouco no exercício, fenol. Para ter um fenol, eu sempre vou ter que ter um anel aromático ligado a uma hidroxila. A hidroxila tem que estar ligada no anel aromático. Certo? Por quê? Se eu desenhar isso daqui, ó. Isso daqui é um fenol? Isso daqui é um fenol? Por que, Júlia? Por que, Isa? Por que, Fernando? Por que não é? Aham. Muito bem. Por quê? Porque a minha hidroxila, que eu preciso analisar, está ligada a um carbono que está fazendo uma ligação saturada com outro carbono. Então, esse daqui é um álcool. Ok? Agora, se eu desenho assim. E agora? O que é agora? Muito bem. Um enol. Por quê? Aqui está meu carbono, aqui está minha hidroxila. E esse carbono tem uma insaturação, fazendo uma dupla ligação com outro carbono. Então, nesse momento, eu tenho um enol. E isso não é aromático porque aqui não tem uma dupla ligação. Porque para ser aromático tem que ter dupla, simples, dupla, simples, dupla. Não é assim? É um enol. Estou aguardando a Júlia, então, perguntar. Fala, Ju, pode perguntar. Júlia, você estava digitando?
Sim, porque o carbono está fazendo dupla ligação com outro carbono, o carbono que está diretamente ligado à hidroxila. Correto, isso mesmo. Tirei sua dúvida, Júlia? Ótimo. Vamos continuar então. Outras duas funções que a gente aprendeu, e se você reparar, a gente aprende como se fosse blocos, né? Nós aprendemos blocos dos compostos que tem hidroxila, e depois nós aprendemos o bloco dos compostos que tem a carbonila, tá? Então é o que a gente vai ver agora. Vou baixar um pouquinho aqui, ó, tá? E a gente vai falar desse bloco de carbonila. Quais são esses compostos que tem a carbonila, tá? Eu tenho o aldeído, sim, porque aqui, Fernando, a gente tem que lembrar que o fenol, quando é um aromático ligado com OH, é fenol comum. Se tiver dois OHs, você vai usar 2 de hidroxifenol, benzeno. Lembra disso? A nomenclatura de fenol é muito simples, é usar a palavra fenol quando esse composto aqui tiver assim, ó, fenol, ponto, acabou. Isso é um fenol. Acabou isso. Quando tiver hidroxila, mais de uma, você numera onde está a hidroxila e coloca lá. Hidroxibenzeno, 2, 2 hidroxibenzeno. Como ele é muito simples, não tem uma nomenclatura complicada, a gente foca mais só no fenol mesmo. Sim, tá bom. Que bom. Então, aldeído. Não muda quanto a quantidade de carbono, tipo de ligação e terminação, tá? Aldeído vai terminar sempre em al, ok? E o que é um aldeído? É um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio e uma ligação dupla simples com o hidrogênio, tá? Carbonila é carbono dupla O. Os aldeídos estão sempre nas extremidades. Eu não vou encontrar um aldeído no meio da molécula. Por quê? Porque o carbono do aldeído, ele precisa fazer dupla ligação com o oxigênio e ligação simples com o hidrogênio. Ele precisa fazer isso. Ele vai estar sempre nas extremidades. Então, quando eu coloco aqui um composto, eu vou contar a quantidade de carbonos, 2, certo? De ligação simples e aldeído na ponta. Etanol. Ok? Eu posso ter assim também. E agora? Qual é o nome do meu composto? Escrevam aí. Escrevam o nome desse composto, por favor. Contou direitinho? Isso.
É isso, Isa. Perfeito, Isa. Tá certinho, gente. Butanal, ok? É um butanal. Vou escrever aqui. Até aqui, tudo certo? Legal, legal. Obrigado pelos retornos. Ótimo, gente. Eu não sei se vocês estão copiando, se vocês estão fazendo um resumo, eu não sei. Mas isso é super importante, porque a gente vai mudar de fase agora, né? Mas se a gente não fixar essa parte, não vai adiantar, tá? Então eu vou apagar tudo. Olha, eu espero que sim, Ju. Eu coloquei o treco para gravar lá. Botei o trequinho para gravar, tá, Ju? Vamos lá. Vou apagar tudo. Sim. Não, eu coloquei, Ju. É que às vezes dá um errinho. Mas vamos torcer que não. Posso prosseguir? Vou subir a tela. Vou apagar, tá? Vamos lá. Aí a gente vai para mais um composto, que é o parzinho do aldeído, né? Que é a. Nossa, minha caneta já tá boa aqui. Cetona. A cetona, a terminação que manda é a terminação ona. Terminação ona é a que manda agora, tá certo? E o que é uma acetona? Bom, a acetona é um carbono que faz dupla O e está entre outros dois carbonos. Então, eu tenho que olhar esse carbono que faz dupla O, se ele está entre carbonos, se ele é um carbono secundário. Então, a menor cetona é com 3 carbonos. É a partir de propanona, ok? Então, vou colocar aqui um exemplo. Nome do composto. Me dê o nome do composto. Pronto? Deixa eu ver. Muito bem. Ó, Isa, faltou identificar onde está a acetona, né? Onde está a acetona? Não é verdade? Então, ele é um but, certo? Butano 2-ona. Para ter ligação simples, né? Certo? Ok? Vamos lá. E aí, depois do aldeído da cetona, nós aprendemos os ácidos carboxílicos e seu derivado, que é um só. Eu vou apagar, tá? Então, vamos lá. O ácido carboxílico. O que é um ácido carboxílico? Ele tem um carbono, um dupla O, um OH ligado a alguma coisa.
Então, para ser ácido carboxílico, eu tenho que ter o dupla O e a hidroxila. Por isso que no composto orgânico eu não posso observar só uma partezinha. Eu tenho que olhar tudo que está ao redor do carbono ligado àquela ligação diferente, tá? O ácido carboxílico sempre nas extremidades também. Nome do composto. Nome do composto. Sério? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Fê. Melhorou agora? Vê agora. Eu fui, voltei para tentar ajudar vocês. Sim? Tá bom. Obrigada. Já consegue me dar o nome do composto? Que estranho. E eu nem tô mexendo no computador, hein? Agora tem que estar embaçado aí para vocês. E agora tem que estar normal. Ácido butanóico. O Fernando falou ácido butanóico. Tá esquecendo de nada não, Fernando? Ah, isso aí. Vamos lá, então. Nome do composto, ó. Esse é o primeiro carbono. Vou botar o ácido carboxílico. No terceiro carbono ele tem o metil. Então, o nome do composto, 3-metil. Tem que escrever a palavra ácido na frente, né? Ácido 3-metil butanóico. Ok? Ácido 3-metil butanóico. Isa, onde tem o grupo funcional, é o primeiro carbono. Tá? Vai faltar uma função que eu vou explicar a aula que vem, que é o éster, ok?